Olá, meus amores! Antes de começarmos, já deixe o seu gostei. Inscreva-se no canal se ainda não faz parte da nossa família e ative o sininho para não perder nenhum resumo dos próximos capítulos. Assim vocês ajudam muito o crescimento do canal e ficam por dentro de todas as novidades da novela. Agora vamos ao capítulo. Adriana está prestes a fazer uma descoberta que pode mudar completamente o rumo dessa história. Ao caminhar pela rua, ela percebe um carro estacionado e, ao olhar com mais atenção, fica completamente surpresa ao reconhecer Pilar conversando com um homem. Bastou alguns segundos para ela identificar aquele rosto. Era justamente o mesmo sujeito que havia ido até a detenção para ameaçá-la e intimidá-la. Sem acreditar no que estava vendo, Adriana sente a revolta tomar conta de si. Em pensamento, ela tenta entender aquela situação. Para ela, finalmente todas as peças começam a se encaixar. Se aquele homem estava tão próximo de Pilar, era sinal de que ela realmente comandava todas as ameaças que vinha sofrendo desde que saiu da prisão. Escondida para não ser vista, Adriana continua observando cada movimento dentro do veículo. Sua inteligência fala mais alto e ela passa a ligar todos os acontecimentos dos últimos anos. Convencida de que Pilar estava por trás das intimidações contra ela e também das ameaças feitas ao seu avô, Adriana chega a uma conclusão ainda mais assustadora. Na mente da fisioterapeuta, a lembrança da queda de Arthur surge com força. Ela recorda cada detalhe daquela noite e passa a acreditar que Pilar fez de tudo para impedir que o irmão deixasse sua fortuna para outra pessoa. Revoltada, Adriana conclui que a vilã pode ter sido a verdadeira responsável pela morte do próprio irmão e ainda conseguiu colocá-la injustamente atrás das grades. Pouco depois, o homem encerra a conversa com Pilar, sai do carro e entra em outro veículo estacionado nas proximidades. Sem pensar duas vezes, Adriana decide segui-lo. Ela chama um táxi, entra rapidamente no banco de trás e pede ao motorista que acompanhe discretamente o automóvel do suspeito, sem permitir que ele perceba a perseguição. Enquanto acompanha o trajeto, seu celular toca. Do outro lado da linha está Pedro, que liga para avisar que o projeto de trabalhos voluntários finalmente foi aprovado e que ela precisa comparecer ao escritório para assinar alguns documentos ainda naquele mesmo dia. Mesmo feliz com a notícia, Adriana explica que não pode conversar naquele momento porque está resolvendo algo muito importante. Pedro percebe imediatamente que ela está nervosa. A respiração acelerada e a forma como responde despertam sua preocupação, levando o advogado a perguntar onde ela está e o que está acontecendo. Sem querer revelar muitos detalhes, Adriana fala em voz baixa para que o motorista não escute. Ela conta apenas que está seguindo o homem que ameaçou seu avô e revela que ele acabou de sair de um encontro com Pilar. Ao ouvir isso, Pedro entra em desespero. Ele tenta convencê-la a desistir daquela perseguição, lembrando que o criminoso é extremamente perigoso. Também pede que ela envie imediatamente sua localização para que possa ir ao seu encontro antes que algo grave aconteça. Nesse instante, o carro do suspeito reduz a velocidade e estaciona em um local completamente vazio. Adriana pede ao motorista do aplicativo que pare logo atrás. Antes de desligar, avisa Pedro que o homem parou e que ela precisa descobrir o que ele está fazendo ali. O advogado insiste para que ela permaneça dentro do carro, mas Adriana promete que enviará sua localização e encerra a ligação. Assim que a chamada termina, Pedro corre até seu automóvel tomado por um forte pressentimento de que algo muito ruim está prestes a acontecer. Sem perder tempo, ele acelera em direção ao local indicado pelo GPS, decidido a proteger a mulher que ama. Enquanto isso, Adriana desce do carro e caminha até o criminoso. Sem demonstrar medo, ela o impede de fugir e deixa claro que chamará a polícia caso ele tente escapar. Surpreso, o homem diz que ela deve estar confundindo as pessoas e afirma que nunca viu antes. Mantendo a calma, Adriana relembra a visita que ele fez à detenção, quando ameaçou seu avô e exigiu que ela se afastasse de Pedro. Ao ouvir essas palavras, o criminoso finalmente reconhece quem está diante dele e muda completamente de atitude. Desesperado, ele implora para que Adriana não envolva as autoridades, explicando que está em liberdade provisória e que qualquer novo problema poderá levá-lo novamente para a prisão. Sem demonstrar qualquer compaixão, Adriana exige respostas. Ela quer saber qual é a verdadeira ligação dele com Pilar e pergunta diretamente quem foi o responsável por empurrar Arthur da varanda naquela noite que destruiu sua vida. Percebendo que não conseguirá escapar daquela situação, o homem resolve colaborar. Ele admite que trabalhou para Pilar, fazendo ameaças e pressionando o avô de Adriana, mas garante que nunca participou do crime contra Arthur. Mesmo assim, ele afirma que conhece uma maneira de descobrir toda a verdade.
Segundo o criminoso, Pilar ainda confia nele. Se seguirem um plano cuidadosamente preparado, a própria vilã poderá acabar revelando o que realmente aconteceu naquela noite. Adriana desconfia da proposta, mas decide ouvir todos os detalhes. Depois de combinarem a estratégia, o homem entra novamente em seu carro e parte em direção ao próximo destino. Sem perder tempo, Adriana retorna ao veículo de aplicativo e ordena que o motorista continue seguindo o suspeito. Enquanto isso, Pedro continua extremamente preocupado, sem imaginar que Adriana está prestes a colocar em prática um plano arriscado que poderá mudar definitivamente o destino de Pilar. Mas será que essa armadilha realmente vai funcionar ou Adriana estará colocando a própria vida em perigo? Essa resposta você confere na segunda parte deste resumo. E se você está gostando da história, aproveite para deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar as notificações para não perder a continuação. Depois de combinar todos os detalhes da estratégia com o comparsa de Pilar, Adriana continua acompanhando cada passo dele. Antes de seguir viagem, ela retorna a ligação para Pedro e explica que o homem aceitou ajudá-la a desmascarar Pilar. Ao ouvir isso, Pedro fica ainda mais aflito. Ele tenta convencê-la a desistir imediatamente daquele plano, dizendo que confiar em um criminoso pode ser um erro irreversível. No entanto, Adriana demonstra total segurança. Ela afirma que fará o que for preciso para descobrir quem participou da morte de Arthur e limpar definitivamente seu nome. Algum tempo depois, o comparsa chega até a mansão de Pilar. Sem levantar suspeitas, Adriana consegue entrar na residência com a ajuda de Edivaldo e permanece escondida, observando tudo através de uma porta entreaberta. Com o celular em mãos, ela inicia uma gravação para registrar cada palavra dita dentro da sala. Pilar demonstra irritação ao ver o homem novamente. Ela pergunta por que ele voltou, lembrando que já havia pago tudo o que devia e exigindo que ele fosse embora. Seguindo exatamente o plano combinado com Adriana, o criminoso começa a pressionar Pilar. Ele inventa que seu primo, antes de morrer, revelou ter presenciado quem empurrou Arthur da varanda e ainda teria deixado provas capazes de incriminar os responsáveis. Em seguida, exige uma quantia muito maior para manter aquele segredo escondido. Por alguns instantes, Pilar perde a compostura, mas logo recupera sua arrogância. Ela afirma que ninguém acreditaria na palavra de um homem com antecedentes criminais e ameaça mandá-lo de volta para a prisão caso ele continue insistindo naquela chantagem. Escondida, Adriana acompanha tudo em silêncio. Enquanto grava cada segundo da conversa, torce para que Pilar acabe cometendo um deslize e revele algo importante. O comparsa continua insistindo e diz que seu primo sabia exatamente quem estava envolvido na morte de Arthur. Irritada, Pilar responde que o motorista morreu porque sabia demais e resolveu atravessar o seu caminho. Apesar de não confessar diretamente o crime, ela deixa claro que qualquer pessoa que descubra seus segredos corre sérios riscos. Depois dessa conversa, Pilar expulsa o homem de sua casa. Adriana encerra a gravação e percebe que aquelas declarações já representam um avanço importante, mas ainda não são suficientes para incriminar completamente a vilã. Sem perder tempo, Adriana e Pedro seguem para a delegacia e apresentam o vídeo ao delegado. Mesmo assim, o policial demonstra bastante resistência. Ele lembra que o caso aconteceu anos atrás e que Adriana chegou a ser condenada, motivo pelo qual exige provas realmente consistentes antes de tomar qualquer providência. Pedro argumenta que sua cliente foi vítima de uma grande injustiça e pede que o delegado escute uma testemunha que pode mudar completamente o rumo da investigação. Pouco depois, entra na sala o primo do antigo motorista de Pilar. Diante da autoridade, ele revela que está disposto a contar tudo o que sabe em troca de proteção, já que teme sofrer o mesmo destino do primo. Antes do depoimento começar oficialmente, Pedro solicita um acordo de delação premiada, garantindo que o homem receberá proteção caso colabore com a justiça. Após analisar a situação, o delegado aceita a proposta. Então, a testemunha revela que seu primo comentou ter ouvido Pilar conversando com outro integrante da família sobre a morte de Arthur. Segundo ele, ela reclamava que o trabalho havia sido difícil porque a vítima era pesada demais para ser empurrada sozinha. A revelação deixa todos impressionados. O delegado conclui que Pilar provavelmente teve um cúmplice, mas a testemunha admite não saber quem era essa segunda pessoa. Nesse momento, Adriana apresenta uma ideia ousada. Ela sugere provocar Pilar mais uma vez até fazê-la confessar tudo espontaneamente. Embora considere o plano extremamente perigoso, o delegado acaba concordando e decide acompanhar toda a operação. Antes da missão começar, um pequeno equipamento de escuta é instalado na roupa de Adriana.
Assim, toda a conversa será transmitida em tempo real para a equipe da polícia. Enquanto isso, Adriana liga para Edivaldo e pede que retire todos os funcionários da casa, deixando Pilar completamente sozinha. Apesar da preocupação, ele aceita ajudá-la. Minutos depois, Adriana entra na mansão e surpreende Pilar. A vilã exige saber como ela entrou ali e ordena que saia imediatamente. Sem demonstrar qualquer medo, Adriana afirma que finalmente chegou a hora de falar sobre a noite em que Arthur caiu da varanda. Na delegacia, o delegado e Pedro acompanham toda a conversa através do sistema de escuta instalado pela polícia. Adriana começa a provocar Pilar, dizendo que já sabe que ela não agiu sozinha. Inicialmente, a vilã tenta negar tudo, chamando Adriana de louca. Porém, conforme a conversa avança, ela perde completamente o controle. Tomada pela arrogância, Pilar finalmente admite que precisou da ajuda de outra pessoa para empurrar Arthur, pois sozinha não conseguiria realizar o crime. Mesmo ouvindo essa confissão, Adriana continua pressionando e exige saber quem participou da armação. Convencida de que não existe nenhuma prova contra ela, Pilar resolve revelar toda a verdade. Ela admite que tirou o próprio irmão do caminho para ficar com toda a fortuna da família e ainda comemora o fato de Adriana ter passado anos presa pagando por um crime que nunca cometeu. Na delegacia, o delegado e Pedro comemoram. A confissão foi registrada integralmente e passa a ser a principal prova da inocência de Adriana. Mas Pilar ainda vai além. Sem imaginar que está sendo gravada, ela revela o nome do verdadeiro cúmplice, Ulisses. Segundo ela, os dois agiram juntos para jogar Arthur da varanda e garantir que ninguém atrapalhasse seus planos. Ao ouvir aquilo, Adriana sorri discretamente e avisa que a confissão inteira acabou de ser entregue diretamente à polícia. Pilar estranha a afirmação e insiste que as duas estão sozinhas na casa. Nesse exato instante, a porta da sala se abre. O delegado entra acompanhado por vários policiais e anuncia a prisão de Pilar pelo assassinato de Arthur. Desesperada, a vilã tenta reagir, afirmando que tudo não passou de uma armadilha. Mesmo assim, os agentes colocam as algemas e a conduzem para fora da mansão.